como profesora del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil. Ella es graduada en Ciencias Biológicas por la misma universidad. Posee un magíster y un doctorado en farmacología en el Departamento de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ceará. Es importante mencionar que este programa está designado con un CAPES 7, que es uno de los más importantes en Brasil. La profesora Catarina realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Farmacología de la Inflamación y Cáncer, la FICA, actuando en investigación clínica con un enfoque en cáncer de mama. Actualmente ella es investigadora y colaboradora del Laboratorio de Bioprospección y Biotecnología Marina, y el cual tiene como foco línea de investigación en todo lo que es actividad citotóxica y antitumoral. Esto, el laboratorio ubicado en el Núcleo de Investigación de Desenvolvimiento o Desarrollo de Medicamentos de la Universidad Federal de Ceará, em Brasil. Boa noite, Catarine. Essa foi a sua apresentação. Nesta oportunidade, a gente fica grata pela sua participação, né? Aí você tem 45 minutos, pode ficar à disponibilidade, certo? Qualquer dúvida, a gente está por aqui para ajudar, tá certo? Muito obrigada, Célia. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque talvez consiga entender melhor, tá certo? Eu acho que sim, se você conseguir falar devagar, dá para entender perfeitamente. Pronto. Buenas noches, aqui é 8 horas, então eu fico muito feliz pelo convite de vocês, né? Eu fico realmente muito grata de estar contribuindo com esse momento. Eu trouxe uma fala de 45 minutos e eu vou compartilhar com vocês. Um momento. Ai, isso aqui não. Vocês conseguem ver espelhado, Célia? Ainda não, Não? Um momento. ainda não, acho que ainda não dá. Certo, eu vou tentar novamente. Pronto, agora sim. Agora Agora, você está compartilhando os slides inteiros, tudo. Eu acho que você poderia colocar, espalhar a tela inteira. eu coloquei a tela inteira agora, deu certo para vocês? Não, ele ainda está com os... Não, algum erro? Que pode ser tempo, Sim, né? um momento. Um momento. Tentando reiniciar aqui para ver se funciona dessa vez. Tá compartilhando não, né? Não, para mim ainda não. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar, porque acabou não aparecendo mais para mim a opção de compartilhar com vocês, tá como se fosse minimizado tudo. Ah, Elvis, ¿será que le pueden dar el mando para... Porque dice que no le aparece la opción de compartir. Pois sim. E Desapareció. tava aparecendo, na verdade, agora não aparece mais.
Tiene los accesos, la flechita hacia arriba para compartir, de repente la pueda buscar. Dice que sí la tenía al inicio, pero que ahora se desapareció. Agora não tá mais aparecendo. Se eu sair e volto, tem problema, Célia? Elvis, si mejor sale y entra de nuevo para Pode ver si ser? le vuelven a dar los accesos. Sim, vou tentar então. Um momento, Amiga, dá certo sim. um momento. Apareceu alguma coisa para vocês agora? Célia? Sí, A tela cheia? parece que Celia se ha desconectado, pero sí se logra ver. Sí, yo tuve el problema acá ahora. Sí, amiga, ahora está apareciendo Tela el cheia? PPT. No, Vixe, Maria. Porque eu tô tentando justamente na parte de compartilhamento e não tá. mas para você aparece Para mim, como. exatamente, para mim tá como tela cheia. Aí para vocês não, não sei por quê. Pode ser a internet mesmo. Mas dá para ver. Eu acho que se você colocar como tela cheia, Uhum. pode ser que com o tempo realmente, né? Ou você pode tentar novamente, tentar fechar o PPT e depois novamente. Será que pode, Sim, sim. pode dar certo? Tá um momento. Agora alguma coisa? E ainda está como Com os slides. isso. E quando eu clico aqui, Gente, e quando mas eu eu acho coloquei que para dá tela cheia, certo. não vai, ó, porque quando eu clico aqui dá a tela cheia. Agora sim, Deu deu certo? certo. Ai, Deu certo perfeito. sim. Aí desculpa então, eu acho que é algum probleminha mesmo aqui técnico. Sim, Vai dar certo. vai sim. Pois eu gostaria de agradecer o convite para participar desse momento com vocês. Então, como eu trabalho durante a minha carreira, né, de pesquisadora, eu trabalhei muito com alguns modelos in vitro e in vivo, justamente para o enfoque do estudo do câncer. Hoje eu quis trazer para vocês falando um pouco sobre algum desses métodos, in vitro e in vivo, né, com cultura de células, e em seguida eu trouxe uma aplicação. Então, eu trouxe um trabalho que eu fiz no Brasil, que vocês possam ver como a gente pode utilizar mecanismos ou modelos in vitro e in vivo para o estudo do câncer. Então, eu agradeço, né, a apresentação que a Célia fez inicialmente, que eu sou da Universidade Federal do Ceará, e aí eu vou apresentar para vocês hoje sobre esses modelos para a gente focar no estudo do câncer. Então, o meu índice, a gente vai iniciar falando um pouco sobre o câncer, para a gente entender a importância dos estudos e justamente a importância desses modelos. Vai mencionar sobre cultivo celular, porque eles são importantes também, modelos que a gente utiliza justamente in vitro. A gente prossegue falando com os modelos in vitro, com os modelos in vivo, né, eu vou falar de alguns modelos animais. E, por fim, no final da minha apresentação, eu vou falar sobre a investigação, que é justamente a parte prática de como vocês que estão assistindo, né, se pretendem
futuramente trabalhar na área da oncologia, ou da pesquisa clínica, ou da pesquisa básica, que vocês possam ter novas ideias também a partir dessa apresentação. Então, em relação à importância de a gente estudar o câncer, eu trabalho com esse enfoque há muitos anos e sempre tem novas coisas para serem descobertas. E o câncer, ele é realmente um problema muito grande, não só a nível dos nossos países, mas a nível mundial. E ele é literalmente um conjunto de enfermidades que pode atingir vários órgãos, tecidos. Ele tem um crescimento anormal de células, pode ter, como uma das características dele, a invasão. E eu trouxe essa imagem aqui de um artigo porque ele tem muitas características diferentes que a gente sempre tem que ficar atentos a elas, principalmente quando a gente vai trabalhar com pesquisa. E eu trouxe ela porque, dentre essas características que eu apresento aqui para vocês, vou colocar apontador, que eu apresento para vocês, um deles vai ser justamente a evasão do sistema imunológico e destruição também. E por que que eu estou mencionando isso para vocês? Porque na minha pesquisa vai ser justamente falando a importância do uso de células, por isso que a gente vai falar de modelos in vitro e in vivo, né? E a gente vai envolver também um sistema imunológico, mas tudo isso voltado no tratamento do câncer, né? Em novas técnicas, em novas moléculas que possam atingir e a gente providenciar ou tentar algum tratamento contra o câncer. Então, dito isso, por que estudar o câncer? Por que é tão importante, né? Por que tantos lugares se preocupam com essa temática? Porque, de fato, o câncer ele é um problema de saúde do mundo, né? Um problema de saúde pública mesmo no mundo todo. Ele é a segunda causa de morte a nível mundial, né? Então, cerca em 2020, a cada 6 mortes, uma era causada por câncer. Então, a incidência realmente é muito alta. Isso faz com que a gente precise buscar novas estratégias de pesquisa, de tratamento, de terapias. E em 2040, está estimado para que tenham novos casos a nível mundial, mais de 30 milhões de casos do mundo inteiro, né? E, claro, isso, infelizmente, vem associado com um grandiosíssimo número de mortes. E trazendo essa problemática do câncer, isso nos desperta o interesse em fazer uma pesquisa que a gente procure, por exemplo, novas terapias, novos tratamentos. E eu estou trazendo isso para vocês porque é justamente os modelos in vitro e in vivo que eles vão estar com a gente nessa caminhada para a gente conseguir procurar por novos tratamentos, novas terapias. E aí, por onde é que eu começo? Para quem está na graduação ou quem vai começar a pesquisa com a área do câncer, por onde eu começo a busca por novos tratamentos? Então, dito isso, a gente vai começar a entender um pouco do contexto de início para o teste in vitro, que é o cultivo celular. Então, o cultivo celular, ele nada mais é do que algumas técnicas que a gente utiliza, que nós podemos retirar células vivas de algum animal, né, de uma pessoa também, de plantas, do que a gente tiver interesse em estudar, para que a gente possa cultivar ela em laboratório. Então, a gente vai buscar fazer o quê? A gente vai tentar simular, imitar umas condições ideais no nosso laboratório, para que a gente consiga trabalhar com essas linhagens de células. E elas podem ser de diversos locais diferentes. Podem ser células normais, né, que a gente fala células não cancerosas, podem ser células de câncer, podem ser células hematológicas. Então, a gente tem uma infinidade, nós temos grandes painéis de células que a gente pode escolher a que mais se adequa ao nosso estudo para que a gente possa trabalhar. Nessas imagens eu trouxe para vocês, normalmente em laboratório, a gente cultiva essas células com meios de cultura apropriados, nutritivos, que eles têm fatores de crescimento, que eles vão auxiliar no desenvolvimento e crescimento dessas células. E também elas podem ter diversas origens, formatos e funções na nossa pesquisa. Então, aqui eu trouxe exemplos de células de pulmão e células de leucemia. Aqui, no caso, um exemplo de células que a gente chama de células aderidas, ou seja, elas ficam nas placas. E aqui, células leucêmicas, né, de leucemia, que são células suspensas, células no meio.
E como é que eu consigo obter um cultivo celular? De onde é que essas células elas vêm? Então, inicialmente, a gente precisa ter uma amostra de tecido. Esse tecido, como eu mencionei, pode ser de um animal, de uma pessoa também, pode ser de células não tumorais, tecidos não tumorais ou tecidos tumorais. E a gente precisa fazer com que essa amostra de tecido ela seja dispersa em uma suspensão celular. Então, eu providencio fazer essa suspensão celular. Essas células elas ficam soltas, livres, e a partir daí eu posso colocar em uma placa de cultivo com um meio apropriado, um meio de cultivo apropriado, nutritivo para cada tipo de célula. E nesse momento eu vou ter o que a gente chama de cultura primária. E a cultura primária, ela tem uma característica própria que eu vou mencionar para vocês. Essa cultura primária, ela pode crescer, vai proliferando, e assim que ela cresce a ponto de quase cobrir o substrato dela, a gente pode retirar dessa placa e colocar em uma nova placa, onde ela se transforma em uma cultura secundária. Então, que a gente está construindo cultura de célula para poder trabalhar futuramente in vitro. Mas nem sempre a gente precisa trabalhar com cultura primária. Muitas vezes a gente já pode comprar uma célula imortalizada para trabalhar no nosso laboratório. Isso facilita muito. A gente tem bancos de dados de painéis de células que mostram as mutações, os perfis daquelas células, e isso auxilia na nossa busca e no nosso trabalho. Então, para diferenciar, que eu coloquei aqui para vocês verem, a gente tem que a cultura primária, ela ainda tem características do tecido de origem, mas ela tem um período de vida muito curto. Então, quando a gente se propõe a trabalhar com cultura primária, são testes que normalmente eles demoram um pouco menos de tempo, porque elas tendem a morrer rápido, tá certo? Mas quando a gente trabalha com cultura secundária, ela também tem origem do mesmo tecido e mantém características. Ela já vai começar a ter uma maior proliferação, alta proliferação, um maior período de tempo para que a gente possa trabalhar e ela não perde de função, mesmo depois de 40 manutenções, ou seja, 40 vezes de que você precisou manipular essas células para algum fim. Além delas, a gente tem o que a gente mais utiliza também em laboratório, que são linhagem de células contínuas, que são células que elas têm alta proliferação. E a gente que trabalha com célula, é importante que a gente consiga esse perfil celular. E ela também mantém, né? Elas não perderam ainda as características do tecido original e apresentam essa alta proliferação. Elas podem se dividir, no caso, ficar se dividindo indefinidamente e é muito utilizada na investigação. Então, eu trouxe isso para vocês porque a gente vai ver que ao longo da minha apresentação, quando eu chegar na parte experimental, a gente vai mencionar essas células que elas têm uma proliferação rápida, né? E elas são muito utilizadas na investigação também. E elas duram ó, muito tempo de cultivo, durante muito mais tempo, e ela vai conseguir também guardar, conservar as características do tecido original. E por que é importante que ela guarde as características do tecido original? Para que eu saiba que o meu estudo, naquele momento, ele realmente está voltado para o tratamento de um determinado tumor que eu pretendo estudar, né? Então, a molécula, o quimioterápico, ou o tipo de terapia que eu quero estudar nessas células, eu tenho que saber que vai ser compatível, apesar das dificuldades, que ele é compatível com o tumor original. E por fim, a gente também tem as células transformadas, que são células que nós podemos modificá-las de forma genética. Então, nesse caso, elas já são linhagens que não são geneticamente nem morfologicamente similares ao seu tumor de origem. E elas também podem ser células que já foram transformadas, como, por exemplo, células tumorais, que a gente sabe que elas já têm padrões de mutação. Então, elas também acabam que são células transformadas. E muitas pessoas precisam trabalhar ou gostam de trabalhar, precisam, para completar o seu trabalho, trabalhar com células transformadas. Para quem não iniciou ainda no mundo do cultivo celular e que já fez algum teste in vitro, eu trouxe
fosse, mais como se fosse um alerta, né? Um cuidado que a gente tem que ter com a biossegurança aplicada aos laboratórios de cultivos celulares. Porque a gente está trabalhando, lidando com células que podem ser cancerosas, né? Cancerígenas. E no caso, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com os riscos de autoinoculação, que são riscos biológicos. E, além disso, a gente ainda pode ter alguns riscos químicos, como por causa de lípidos inflamáveis, alguns corantes que a gente utiliza nessas células e outros compostos químicos. E a gente também tem um risco físico, claro, que pode ser pela radiação UV, porque a gente utiliza elas para poder manter o ambiente de trabalho o mais estéril possível dentro da cabine de trabalho, e o frio, que é o nitrogênio líquido, que é onde nós guardamos os nossos cultivos celulares. Então, quando a gente congela elas para usar em um outro momento, em anos, inclusive, a gente pode utilizar o nitrogênio líquido. Então, eu trouxe esse slide só para ele servir como mais um alerta, uma atenção que a gente tem que ter quando vai iniciar os trabalhos com cultivo celular, sempre com muito cuidado. E agora que vocês já viram a parte sobre o cultivo celular, a gente entra agora falando dos modelos in vitro. Então, agora eu queria que vocês reparassem que essa visualização de células, né, que claro, é um vídeo que ele está mais rápido, mas em laboratório, com o microscópio, a gente tem a possibilidade de verificar como essas células se comportam, como determinado composto ou determinado meio de cultura, né, o que é que ele pode causar nas nossas células de cultivo. Então, o conceito de modelos in vitro, ele vai justamente tratar de provas realizadas, né, com os componentes que foram isolados de um organismo. Então, nós podemos utilizar essas células para trabalhos em tubos de ensaio, para frascos, placas de Petri, né, e vários outros modelos de instrumento que nós utilizamos no nosso laboratório para os nossos experimentos, que eu vou falar para vocês alguns experimentos que a gente pode fazer com cultura de célula, né, testes in vitro, que respondem muita coisa. E, claro, o desenvolvimento de novos fármacos e a descoberta de novos biomarcadores, né, eles começam com estudo in vitro. Então, é muito importante que a gente sempre tente iniciar, claro, pelos nossos estudos, a gente sempre tem que começar com muita leitura, né, tentando entender o nosso modelo de célula, tentando entender sobre a nossa molécula, mas a gente quase sempre inicia com os estudos in vitro, para que a gente consiga perceber o início, né, o screening inicial da molécula que a gente quer estudar ou do fármaco que a gente quer estudar. E, além disso, esse modelo de in vitro que a gente tem, a gente pode utilizar ele de forma de cultura 2D. Esse modelo, normalmente, ele cresce aderido em uma placa, e é o que a gente usa mais comum em laboratório. Ele é um método que ele é válido, é um método que ele é mais barato, digamos assim, ele tem um custo menor de valor, e ele é eficaz também. Porém, alguns trabalhos, eles, claro, reforçam que os modelos in vitro tridimensionais, eles simulam melhor uma característica tumoral, que o tumor que a gente tem, né, que as pessoas têm, não é um tumor bidimensional, ele é tridimensional. Então, alguns estudos foram tentando montar modelos in vitro que eles tivessem uma característica mais tridimensional, para simular, mimetizar melhor o tumor. Então, eles tentam imitar o microambiente tumoral, esse modelo tridimensional, e ele justamente tenta fazer por mecanismos moleculares que entrem para o mundo da início, promoção e a progressão do tumor, que a gente consiga ver esse acompanhamento. Se a pessoa também quer estudar, por exemplo, a parte de metástase e das neoplasias, e para a busca de alguns tipos de tratamentos mais eficazes. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que tem sido publicada, que são de formas diferentes de modelos in vitro que as pessoas podem utilizar, que os pesquisadores podem buscar. E essa escolha, ela tem que ser feita de acordo com a sua pesquisa, né? A minha pesquisa, por exemplo, o modelo 2D, ele foi suficiente. Eu consegui realizar bons trabalhos com o modelo 2D, mas algumas pessoas realmente preferem ou necessitam buscar um modelo diferente, né, que se adeque ao que ela quer estudar.
E claro, a gente tem que ser muito honesto e sincero de saber que o modelo in vitro, apesar de ser muito utilizado e muito importante, ele tem alguns problemas, tem algumas falhas. E algumas das falhas é a proliferação in vitro, que ela é diferente da proliferação in vivo, ou seja, como aquele tumor, aquelas células se comportavam no animal ou na pessoa, é diferente do que eu vou ver in vitro. Então, de fato, vai ter essa diferença. Ele reduz a adesão de uma célula com a outra e também de uma célula com a matriz onde ela está. E a gente acaba perdendo um pouquinho, né? Não tem essa heterogeneidade e a arquitetura 3D, ela praticamente vira 2D em alguns casos, que é o que eu menciono aqui, que antes uma célula que crescia de forma tridimensional, ela agora vai passar a ficar bidimensional. A não ser que a pessoa queira trabalhar de fato com modelos tridimensionais, que aí tem essa possibilidade. Mas, dito isso, eu gostaria de reforçar a importância do uso desses modelos in vitro nas nossas análises, nossos experimentos iniciais, que a gente consegue também ter um controle muito grande do ambiente, das substâncias que estão ali presentes, da temperatura, da quantidade de CO2 disponível. É uma amostra que ela é homogênea, então, de fato, a gente não vai ter tantos desvios padrões nem erros quando a gente for tentar realizar. É um método mais econômico. A quantidade de quimioterápico ou de amostra que eu utilizo em vivo ou numa pesquisa clínica é muito maior do que a quantidade de amostra ou de fármaco que eu utilizo num estudo in vitro, de fato. Então, isso também nos traz uma certa economia. E também reforçando a importância dos modelos in vitro como uma das formas de ser um método de substituição de uso de animais, até certo ponto, em método de screening inicial, que você primeiro consiga avaliar as suas moléculas, o seu fármaco in vitro, e quando você vê a potencialidade dele, você possa levar isso para o meio in vivo. E dessa forma, né, pelo próprio Conselho de Ética do Uso Animal e Investigação, a gente consegue usar o método in vitro como um modelo de substituição de animais. E isso, de fato, é algo que a gente tem usado cada vez mais, né? Os modelos in vitro. Já em relação aos modelos em vivo, né, eles realmente são muito, eles precisam ser utilizados em alguns casos, a gente vai literalmente caminhando nesse processo, a gente utiliza primeiro o modelo in vitro, a gente vê se aquela nossa molécula teve um bom potencial, caso ela tenha tido um bom potencial em vivo, a gente prossegue para modelos em vivo, que no caso são em modelos animais. A gente tem diversos tipos de animais que podem ser utilizados para fins médicos ou de pesquisa, mas os que eu trouxe para vocês aqui também foram alguns modelos que eles podem também ser utilizados para oncologia. Inclusive, esse primeiro que eu utilizo, que é o camundongo black, ele é muito utilizado como um modelo para estudos imunológicos, associados também para estudos oncológicos. Então, cada um deles, o pesquisador pode entender mais sobre o perfil do modelo que ele precisa utilizar, se ele vai trabalhar com neuro, se ele vai trabalhar com oncologia, com sistema imunológico. Então, dependendo da sua área de pesquisa, você pode buscar o melhor modelo em vivo para que você possa trabalhar e desenvolver a sua pesquisa. Então, esses estudos dos modelos em vivo, eles são realizados para verificar os efeitos de vias biológicas, claro. Agora a gente vai estar lidando com um organismo vivo, com vários parâmetros diferentes, com células que podem estar em 3D, que tem um microambiente tumoral. Então, tem toda uma diferença do que a gente estava lidando antes, né? Que agora, de fato, são organismos vivos. E eu reforcei aqui que a gente utiliza modelo em vivo depois de analisar os nossos modelos e os nossos testes in vitro, que é o que eu mencionei. Eu vi que meu resultado foi bom in vitro, aí eu penso em prosseguir realmente para o modelo em vivo para casos comprobatórios. Então, a gente pode verificar os efeitos de uma molécula ou de uma via específica em um organismo. E cada vez mais, alguns animais eles têm sido construídos modelos em vivo com alterações genéticas,
com algumas transformações que elas facilitam, inclusive, os nossos estudos. Então, nas últimas décadas, pelo menos, a gente tem desenrolado muitos modelos com o objetivo mesmo de estudar várias questões, né, relacionadas ao câncer, mas também a outros problemas, como problemas neurológicos, problemas, por exemplo, relacionados à obesidade, uma diversidade de problemas ou de enfermidades que podem vir a surgir. Então, essas cepas, elas são realmente padrões e elas têm características bem conhecidas. Então, quando esses animais, eles são criados, a gente tem um conhecimento sobre a característica genética, de como eles são criados em biotério, e eles são muito monitorados pelas gerações dele. Então, a gente tem uma certeza, ou tem pelo menos uma segurança do tipo de animal que a gente está utilizando nos nossos estudos. E eles também, apesar de serem camundongos e as pessoas acharem que são muito diferentes de nós, eles têm muita similaridade genética com os humanos, e isso facilita os nossos estudos. Mas, claro, o aspecto translacional, ele ainda é uma dificuldade. Então, mesmo eu tendo uma molécula que ela teve uma atividade muito boa in vitro, e depois eu fui fazer o estudo dela em vivo e ela funcionou, isso não me dá a garantia de que ela será uma ótima molécula no estudo clínico, por exemplo. Então, realmente tudo isso tem que ser muito bem estudado. E a gente tem vários critérios relacionados à pesquisa também, né, no caso de antitumorais, que a gente utiliza os in vivos, modelos in vivos, que são critérios como possibilidade de estudar aspectos da invasão de tecidos, porque agora eu estou lidando com um tumor 3D, que ele tem uma capacidade de invasão, né, e o papel dessa resposta imune também contra tumores. E essa resposta imunológica contra os tumores foi o que eu estudei também na época do meu doutorado. A gente tem os padrões de expressão gênica, né? A possibilidade de estudar essas terapias, uma origem e progressão clonal do tumor que a gente vai estar vendo no animal, uma evidência da progressão desse tumor também, e patologia e histologia similar à enfermidade em humanos. Mas eu reforço, a gente ainda tem uma dificuldade, sim, de ter essa similaridade no sentido de translação, de eu ver um bom resultado em vivo, e isso não me garante que eu terei um bom resultado na clínica, né, nos meus estudos pré-clínicos. Eles realmente precisam ser feitos. E nós temos os princípios dos 3 R's, que são justamente um modelo que a gente segue de princípios, que ele foi criado como uma forma mesmo de substituição e de redução, né, e refinamento para a utilização de animais. Lembrando que não só animais do modelo que eu falei agora recente, mas de todos os animais em geral, né, sejam primatas ou cachorros, né, os cães, em geral. A gente tem que ter muito cuidado, né, para a gente procurar a redução da quantidade desses animais, né, não utilizar de qualquer forma. Então, os nossos estudos, eles são muito bem planejados para que a gente utilize o N correto, né, o N experimental correto de animais. O refinamento também, para a gente sempre tratar e trabalhar dentro da ética e reduzir o estresse desses animais. Então, é muita responsabilidade quando a gente está na pesquisa e vai trabalhar, né, com esse tipo de animal e com esse tipo de comprometimento mesmo, de descoberta. E também substituição dos usos de para modelos alternativos, e é justamente o modelo in vitro que eu acabei de mencionar. A gente utiliza células para conseguir substituir alguns modelos animais no momento, né, como uma forma de triagem. E falando isso para vocês, e isso dentro da investigação científica contra o câncer, né? A gente pode entender isso de uma forma geral, até porque o tempo não é muito grande, mas é um tema assim que é muito bom da gente estudar, né? É uma amplitude de coisas, uma infinidade de assuntos. Então, para quem gosta, assim, eu super recomendo e aconselho que leiam sobre as linhagens, né? Sobre a parte dos experimentos em vivo, porque tem muita coisa interessante que ajuda a gente na pesquisa. Mas aí eu ia colocar essa pergunta para vocês de como a gente utiliza modelos in vitro e in vivo para estudos do câncer, né? Como é que eu consigo fazer uma preparação, uma programação para estudar alguma coisa em relação ao câncer. Então, eu trouxe esse trabalho que ele tinha sido publicado, né, pelo nosso grupo de pesquisa,
E ele justamente trabalhou com um tipo de câncer, que é um melanoma, que é um câncer de pele, do tipo melanoma, que apesar de ser pouco incidente, ele é um tipo de câncer bastante agressivo e pode ser letal em muitos casos. E o nosso estudo mostrou que uma molécula, ela consegue induzir um tipo de morte celular que ela altera o comportamento imunológico, fazendo com que o sistema imunológico ele acorde, né, como ele despertasse contra o melanoma, contra um câncer, né, de forma específica contra aquele tipo de câncer. E para esse trabalho, a gente utilizou muitos métodos in vitro e in vivo para poder ele ser construído. E por isso que eu trouxe eles para vocês perceberem que na nossa carreira científica, né, a gente realmente precisa da ciência básica, a gente precisa da parte da pesquisa clínica, né, e é algo muito multidisciplinar também. A gente precisa da química, dos farmacêuticos, dos biólogos, dos médicos, enfermeiros, uma gama de pessoas que, com conhecimento em conjunto, né, constroem conhecimento geral, né, para a gente conseguir caminhar na ciência. Então, a gente teve essa molécula que ela foi isolada, e foram 4 moléculas no geral, que a gente foi fazendo testes delas durante esse trabalho. Para vocês não ficarem um pouco perdidos, eu vou só falar sobre o que é essa morte celular imunogênica. E já trazendo elas para vocês, para quem gosta muito da área de oncologia, que hoje a gente não consegue mais estudar câncer, né, sem falar da capacidade imunológica do nosso corpo. Então, a morte celular imunogênica, ela é basicamente quando a gente utiliza alguma molécula ou quimioterápico que ele possa atuar contra uma célula tumoral. Então, nessa imagem que a gente vê aqui, são células tumorais, e a gente tem algum estresse aqui que está matando essa célula. E se esse tipo de fármaco, quimioterápico, molécula, ele causar morte do tipo imunogênica, ela vai fazer o quê? Induz a morte celular imunogênica, ela libera padrões moleculares associados a danos, e esses padrões moleculares, eles vão ser como neoantígenos, ou seja, antes um tumor que não era percebido pelo sistema imunológico, agora ele começa a liberar neoantígenos e começa a ser percebido pelas células do sistema imune. Então, as células dendríticas, elas vão fazer a apresentação desses antígenos, né, desses neoantígenos, para as células efetoras, para que essas células, de fato, elas possam contribuir, né, produzindo tanto citocinas, como, de fato, fazendo a morte efetora dessas células de câncer que estão ali presentes no paciente. E eu falo do paciente porque descobriu-se já que alguns quimioterápicos de primeira linha de escolha, eles são justamente compostos que causam morte celular imunogênica. A radioterapia também é um tipo de morte que causa morte celular imunogênica. E isso auxilia a gente no combate ao câncer. E essa validação, para eu de fato comprovar que aquela molécula ela causa esse tipo de morte, né, que vai causar depois a morte do câncer, ela só pode ser validada se eu realizo as provas in vitro e in vivo. Então, como é que funciona? Eu tenho um tumor, se eu utilizo um medicamento de quimioterapia que ele não induz morte celular imunogênica, eu não vou ter esse tipo de morte e eu não tenho ativação do meu sistema imunológico. Então, ele continua trancado, ele não funciona contra o tumor. Porém, se eu tenho um medicamento de quimioterapia que ele induz esse tipo de morte, né, em organismos imunocompetentes, porque o sistema imunológico precisa funcionar, se eu tenho esse tipo de morte, aí sim, a morte celular imunogênica, ela consegue ativar a minha imunidade adquirida e ela consegue abrir, né, como se fosse ativar o meu sistema imunológico contra o tumor. E aí eu já tenho respostas muito boas contra esse tipo tumoral. Então, é basicamente transformar tumores, né, cânceres que eles antes eram não percebidos, eram frios, em tumores que agora eles podem ser percebidos, né, que a gente chama de tumores frios, se transformando em tumores quentes. E alguns quimioterápicos e radioterapia,
eles causam esse efeito imunogênico e a gente vê melhoras nos pacientes. E por isso que a gente decidiu no laboratório tratar justamente disso, buscar moléculas que conseguissem fazer esse tipo de ação. Então, no laboratório aqui no Brasil, a gente coleta amostras na costa do Brasil, de amostras marinhas, né? Nosso laboratório é de biotecnologia marinha. A gente cultiva bactérias que foram isoladas de lá, elas produzem moléculas bioativas que a gente faz testes in vitro para saber se elas têm potencial anticâncer, se elas são citotóxicas contra células de câncer. Tendo uma boa atividade, tendo um bom resultado, a gente prossegue para estudos sobre mecanismos de ação. E se tudo der certo, elas realmente se mostrarem promissoras, a gente prossegue para o estudo em vivo com os animais. Então, era uma molécula que ela já foi conhecida antes, né? Um perfil delas, um dos tipos dela, causava morte em células de melanoma humano, e, além dela, outras cromomicinas, que o nome dessa molécula é cromomicina, nós descobrimos outras delas que tinham também atividade anticâncer muito boas, em concentrações mínimas, o que mostrava que ela realmente tinha um alto potencial. Então, a cromomicina 5, alguns estudos também mostraram que ela tinha um efeito antiproliferativo, tinha um potencial antimetastático e ela causava autofagia. E isso nos mostrou que ela podia ter sim um potencial geral para causar morte imunogênica. Então, a gente se perguntou: será que elas geram esse tipo de morte? E aí, nesse momento, eu mostro para vocês que a gente, com um tipo de cultura de células, com uma linhagem, que essa linhagem que a gente utilizou, ela é de melanoma metastático murino, ou seja, ela é um tipo de melanoma que ele é proveniente de um animal. Então, quando as pessoas foram criar essa célula em laboratório, é uma célula que ela já é compatível para uma determinada linhagem de animal, que inclusive é a que eu utilizei nesse meu trabalho. Então, com um único tipo de linhagem, eu consegui fazer testes antiproliferativos, de ensaios de sobrevivência, vários testes de citometria de fluxo para me responder várias perguntas sobre os padrões moleculares associados a danos também, né, sobre alguns marcadores celulares importantes para o fenômeno de morte. Pude fazer avaliação da liberação de ATP, que é importante para o processo, e outras avaliações também moleculares e gênicas. Então, para vocês verem, no nosso dia a dia de laboratório, como é que a gente vai enxergar isso no meu teste in vitro? Então, quando eu uso a minha molécula contra a minha linhagem de célula, aqui eu estou lidando com uma linhagem, um caso, um in vitro 2D, né, bidimensional de células aderidas de melanoma, eu vi que no meu controle positivo, essas células elas crescem, com o meu controle, no caso negativo, elas crescem, com o meu controle positivo, ele é um quimioterápico, que é a doxorubicina, que ele já é utilizado na clínica, e ele já foi comprovadamente que ele induz morte celular imunogênica. Então, a gente utilizou ele como o controle positivo do trabalho. E as cromomicinas, que são essas moléculas, né, de origem marinha, elas causaram morte celular. Mas lembrando que aqui é só algo visual, que eu estou vendo via morfologia, microscopia. Outros estudos precisam ser feitos a nível molecular, a nível de citometria de fluxo, para eu comprovar que, de fato, essa morte está acontecendo. E que tipo de morte é essa? Então, além disso, a gente pode fazer também com um método in vitro, ensaio de sobrevivência, né, com ensaio clonogênico. Então, a gente também pode cultivar essas células de uma outra forma, tentando ver se ela tem capacidade formadora de colônias. Isso também responde para mim se o meu composto ele consegue diminuir a sobrevivência dessa célula e se ele consegue diminuir a capacidade de formação de colônias. E que realmente o que a gente viu no nosso trabalho, né, que de resultado deles, é que no controle negativo tinha a formação de colônias, mas que nas concentrações tanto baixas, aqui é nanomolar, né, a gente teria que ele não deixa, a nossa molécula não deixava de fato as células do câncer, né, de melanoma, se proliferarem e gerar, no caso, as colônias. Então, a gente foi percebendo, a gente foi construindo esse conhecimento todo in vitro, tá? Citometria de fluxo, foram muitas coisas realizadas, né? Pelo tempo, eu não consigo trazer tudo para vocês aqui,
do detalhe da metodologia, mas é algo que, se vocês precisarem tirar dúvidas, eu fico à disposição de vocês. A gente precisa sempre falar, como eu mencionei, sobre o teste in vitro, ele responde muita coisa. Então, eu vi a parte do fenótipo para avaliar a autofagia, apoptose, liberação dos padrões moleculares associados a danos, e consegui ver muito deles via microscopia também e citometria de fluxo. Inclusive, usando fluorocromos específicos para cada tipo de marcador que eu precisava ver. E aí eu utilizei o citômetro de fluxo para poder ter os meus resultados. Também fiz a quantificação de ATP, isso, claro, usa sobrenadante do meio onde essas células elas são cultivadas. Então, todas essas metodologias, né, grande parte delas está no artigo, mas também é algo que muitas das nossas pesquisas geral mesmo de laboratório, a gente utiliza esses protocolos. E aí, de uma forma resumida para vocês, os resultados, porque tinha muita coisa no meio do caminho, mas aí não ia dar tempo de falar. Eu tive, por exemplo, aqui de resultados, que a gente viu que ela tinha citotoxicidade, então ela tinha ruptura de membrana, PARP clivado, ela induzia a autofagia, então a gente viu esses fatores também acontecendo, teve liberação de DAMP, que a gente também percebeu a liberação de padrões moleculares associados a danos que são típicos de morte celular imunogênica. E aí, diante desse aspecto geral, né, para não ter que utilizar muitos animais para esse teste específico, para esse trabalho, a gente conseguiu perceber que uma dessas moléculas, ela era mais promissora. E isso fez com que a gente fizesse o quê? Ó, a gente escolhe a melhor molécula in vitro, né, que foi até agora tudo que eu mencionei para vocês foram experimentos in vitro, e agora sim eu posso prosseguir para o meu teste em vivo. E como é que funciona o teste em vivo? Eu utilizei o camundongo black, que ele tem normalmente os estudos imunológicos, ele é um ótimo modelo para esse fim, e eu só posso garantir, só posso afirmar que, de fato, a minha molécula, ela induz morte celular imunogênica se eu conseguir fazer um efeito vacinal. E é um efeito vacinal de fato, que eu inoculo essas células de melanoma que estão em processo de morte, elas estão liberando os DAMPs, estão liberando padrões e fatores que são os neoantígenos, e esses neoantígenos vão ser reconhecidos pelo animal. O animal começa a produzir anticorpos e prepara suas células imunológicas contra esse tipo tumoral. E depois eu faço essa vacinação com células que estão em processo de morte ou estão mortas, né, basicamente. E depois de 7 dias, eu inoculo células viáveis da mesma linhagem. Quando eu inoculo essas células, eu aguardo um tempo, né, cerca de 10, 12 dias, para verificar se de fato essa molécula aqui, ela causando essa morte, fez com que esse animal fosse vacinado e se vai ter o surgimento ou não do tumor. Se tiver o surgimento do tumor, eu sempre verifico vendo o tamanho dele, então a gente faz as medições e o volume total, né? E o peso do animal. A gente sempre acompanha isso dentro do comitê de ética, né? Nunca pode deixar o tumor, por exemplo, crescer muito. Tem um padrão que a gente tem que seguir realmente em respeito aos animais. E o que a gente viu no nosso teste em vivo, né, com eles, foi que a gente teve o momento lá da vacinação, depois a gente fez o desafio com células vivas e foi sempre realizando a medição desses tumores. No dia 12, a gente verificou que tanto o controle negativo, o positivo e a cromomicina 5 basicamente estavam com o mesmo padrão, não modificaram, né? A gente não viu muito surgimento de tumor, a não ser nesse animal, porque ele era do controle negativo, então, de fato, a gente esperava que o tumor crescesse nele. No dia 15, a gente percebeu que no controle negativo, controle positivo e da cromomicina, que é a nossa molécula de interesse, já começou a aumentar um pouco mais. E no dia 17, a gente percebeu que o controle negativo tinha aumentado muito o tamanho do tumor. A doxorubicina, que é o nosso controle positivo, ele teve alguns animais que cresceram também, mas no nosso caso da cromomicina, a 5, a nossa molécula, ela manteve muito menor o tamanho dos tumores.
Então, inclusive, alguns animais não tiveram crescimento tumoral. Então, isso mostrou para a gente, tanto via in vitro, comprovação, quanto em vias in vivo, que de fato essa molécula ela era capaz sim de gerar um efeito vacinal nesses animais. Então, eu mostro para vocês isso porque a gente constrói toda uma linha de raciocínio, e isso mostra como é interessante a gente utilizar esses métodos nos nossos trabalhos. Então, um resumo do que aconteceu nessa historinha do experimento que eu contei para vocês é que a gente tem a célula com exposição à molécula cromomicina 5. Essa molécula vai causar autofagia, o estresse de retículo e a apoptose nessa célula, né, na célula B16. Ela vai liberar os DAMPs e vai ativar as células apresentadoras de antígeno e o sistema imunológico. Quando eu faço a vacinação dessa célula morta, né? Depois da exposição com cromomicina 5, eu faço essa injeção e depois faço o desafio com células vivas. E aí eu observo, né, que no grupo da cromomicina 5 houve um controle do crescimento do tumor e já nos outros grupos de animais que não foram vacinados, né, tratados, no caso com a célula B16 com cromomicina, eles tiveram um crescimento tumoral normal. Então, de fato, a gente verificou que essa molécula tinha capacidade, sim, de gerar morte celular imunogênica, tinha um efeito vacinal, né, com um estudo voltado a ser anticâncer, não combate ao câncer. Esses estudos eles ainda estão continuando, claro. Esse nosso momento ele foi todo realizado em animal, né, em parte in vitro, era célula animal, e também no animal aqui que a gente acabou de perceber no camundongo black. E a gente tem sim pretensões de que essa molécula ela seja futuramente testada em células humanas, né, e ver qual vai ser o potencial dessa molécula. E dito isso, eu queria muito agradecer o convite por estar participando desse momento com vocês, né? Agradecer a todos os órgãos aqui do país que eles ajudam no financiamento da pesquisa, né? Ao nosso prédio de pesquisa também e aos locais onde a gente realiza os nossos experimentos. E agradecer também o nosso grupo de pesquisa, todo mundo é muito engajado, trabalha junto. Aqui é o prédio onde a Célia também esteve, né? Então conheci ela lá e foi um tempo muito bom na época de pós-graduação lá de pós-doc do LAFICA, que é o nosso prédio de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, né? Que inclusive eu deixo um convite para quem tiver interesse em fazer colaboração ou um dia quiser visitar o nosso prédio, seja sempre muito bem-vindo. E o meu contato para quem quiser tirar também dúvidas ou, enfim, ter colaborações futuras também. Oh, muchísimo obrigada, Kate. Parabéns pela sua apresentação, foi ótima, deu para entender. Eu acho que Ah, você que bom. começou desde o básico e Sim, foi introduzindo a gente para aquilo mais complexo, né? sim, Mas muchísimo obrigada. Na verdade, agora vamos ver si tem algunas preguntas. certo. Bien, agradecida con la doctora Catarine. Si algunas personas del auditorio tienen alguna pregunta, por favor, pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Con Catarine. En Sí, cuanto buenas a tardes. personas, sí, sí, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias, Celia, por esta exposición. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opina la doctora sobre los estudios in silico? ¿Son importantes para que pueda haber una continuidad con el estudio in vitro e in vivo? No sé si la doctora trabaje con estudios in silico, porque aquí en Perú le están dando mucha importancia más a los estudios in silico en algunos casos y no complementan con los estudios in vivo e in vitro, ¿no? Entonces quería saber qué opina la doctora. Muchas gracias. Doctora Catarine, ¿dio para entender? Eu entendi um pouco, mas se tu pudesse repetir, que eu acho que foi alguma coisa em relação à parte do encílico, né? Hoje sim, o professor José, ele está perguntando o que a senhora
acha sobre o estudo em sílico. É porque nesses últimos anos, aqui em Peru, esses estudos em sílico estão tendo muito peso. E às vezes eles não corroboram aqueles resultados em sílico e não levam para frente para in vitro, ou pior ainda, não corroboram com o in vivo. Que eles acham que aquilo que está em sílico é aquilo que já é para dar certo. Aí a senhora que acha, se a senhora também trabalha com isso, ou a senhora acha que tem que ter sempre esse trabalho em conjunto? Eu, eu, no nosso laboratório, a gente está tentando começar também os estudos em sílico. Eu acho que eles são importantes como uma forma também de triagem, de você ter uma estrutura molecular e você ter um entendimento maior de outros trabalhos que foram feitos da característica daquela molécula. Então, assim, no nosso laboratório, quando a gente faz estudos em sílico, que eu acho importante, inclusive, a gente sempre usa como uma forma de screening, como uma forma complementar. Mas a gente não tira o fato de dados in vitro ou in vivo por causa deles, né? Mas a gente considera importante como um complemento. É assim, é como se algo fosse complementando outra coisa, mas não é algo que, tipo, os estudos in vitro ou em sílico já são o suficiente. Não, a gente tem que ter o complemento. Pelo menos aqui no Brasil a gente está fazendo dessa forma no momento. Obrigada. Sí, lo que la doctora, solo para aquellos que de repente algunas palabras que no se haya podido entender, en el laboratorio de la doctora Catarini trabajan un poco con estos estudios in silico, análisis computacionales, pero lo hacen más en un inicio como una forma de screening o triaje para elegir las mejores moléculas. Y una vez elegidas esas mejores moléculas, ellos siempre tendan a complementar con estudios in vitro, o sea, cultivo de células o animales, pero los estudios in sílico ellos lo ven más como una manera complementar, algo para hacer triaje, para hacer screening, pero no puede ser algo principal, y solo con esos datos no podemos dar por hecho que algún mecanismo está sucediendo en las células. Es más, incluso la doctora menciona que los resultados in vitro, o sea, en cultivo de células, el cual mimetiza aún más los estudios in vivo, aún así ni siquiera se pueden considerar como 100% verídicas. Siempre realizar un estudio en vivo, ya sea en animales de experimentación y futuramente en análisis clínicos o con pacientes, sería lo correcto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gente, eu tenho algumas perguntas, só para aqui, né? Para ver se outra pessoa se anima para perguntar, tá bom? Eu queria saber, você, no trabalho que você falou da cromomicina 5, né? CA5. Eu gostaria de saber como você administrou esse produto nos camundongos. Foi via oral? A Foi subcutânea. subcutânea? Ah, foi Subcutânea. subcutânea. É. E no caso Porque das a células vacina. cancerígenas? Pronto, as duas foram de forma subcutânea. Quando a gente foi realizar, porque assim, inicialmente eu fiz o tratamento na placa de Petri, né, com as células em morte a gente ressuspende, mas claro, não descarta as células mortas de fato que estavam flutuando, porque esse processo de morte eles produzem os dumps que a gente quer também. A gente inocula de forma subcutânea, pode ser ou no flanco do animal ou na própria axila do animal. A gente aplica de um lado para vacinação e espera os 7 dias. Depois de 7 dias, a gente inocula também mais a célula viva, a B16 viva, também de forma subcutânea. E a gente consegue perceber o crescimento do tumor ou não. Depois de alguns dias, 10, 12 dias, a gente consegue apalpar de fato o tumor no animal e faz a medição por paquímetro digital, né? A gente tem duas medições principais que a gente consegue verificar o tamanho do tumor, certo? Mas é subcutânea. Entendí. La doctora está aclarando que la administración tanto del producto que ellos habían aislado, identificado como mejor candidato en el trabajo in vitro, cuando llegaron al ensayo en vivo lo administró vía subcutánea. Se puede utilizar el lado derecho, la axila derecha del animal para la administración del medicamento, de la molécula en estudio, y el otro lado para la administración de la célula cancerígena. Y a través del tiempo ellos van verificando el tamaño haciendo uso del Vernier, Paquímetro. Vernier o pie de rey.
Tenemos aquí otra pregunta, dice si solo se utilizan ratones en este tipo de ensaios, si se puede utilizar otro animal. Eles perguntam se a gente pode utilizar outro tipo de animais ou somente camundongos. Pode usar outros também. Mas a gente inicialmente começa com camundongos. Mas com certeza, quando vai para o teste mais assim, pré-clínico, depois eles vão ter que trabalhar com primatas. E outro ponto interessante é porque, para alguns estudos, nesse caso que eu fiz, foi com camundongo, o black, que ele é compatível com esse tipo de B16. Se a pessoa quiser trabalhar com câncer humano em camundongo, ela pode utilizar aqueles camundongos nude, porque eles não têm, no caso do sistema imunológico, que é contra o tumor, né? Que a gente vai fazer o transplante tumoral da célula humana. Então, pode ser feito isso, mas, de fato, podem ter, sim, outros animais utilizados para estudo do câncer. Y la doctora dice que efectivamente pueden ser utilizados otro tipo de animales, no solamente ratones, pero también la elección de estos animales, incluso porque en el trabajo ellos utilizaron animales leche negros, los negros, se puede utilizar los blancos y la elección del tipo de animal también va a depender del tipo de célula que uno esté trabajando. En este caso, las células iniciales eran también de camundongos, de ratones, y finalmente también fue administrado a los mismos ratones. Pero en el caso de células cancerígenas humanas, sería bueno utilizar los animales los blancos, porque el sistema inmunológico tiene un funcionamiento diferente y cual no podría ser eliminado, digamos, el animal. Tiene acá otra pregunta. Eu tenho outra pergunta. Eu vou aproveitar, né? Ah, sim. Como o trabalho que você falou tem que ver com morte imunogênica, eu gostaria de saber se você teve algum tipo de cuidado com a inoculação de células, porque as células, elas são cultivadas em meio de cultivo, tem soro fisiológico, né? Então, assim, a administração desses componentes de meio de cultivo e de soro, eles não poderiam também ter algum efeito dentro do camundongo? Ou tem um Ótima tratamento pergunta. especial? Ótima pergunta. Isso a gente também se preocupou. O primeiro cuidado é não utilizar soro ativado. Então, toda vida que a gente utiliza algum estudo com célula que vai trabalhar com imunologia do animal, a gente utiliza soro, no caso o SBF, né? O SBFB, no caso inativado. E mesmo quando a gente retira essas células, né? Assim, a gente ressuspende tudo, células que estavam soltas ou as aderentes. A gente tem que lavar. A gente não consegue já pegar com o meio e inocular. A gente lava essas células, né, com solução salina estéril, e aí só depois que a gente realmente inocula no animal. Até para o próprio quimioterápico não influenciar. Então a gente busca realmente fazer essa lavagem. E nunca usar o soro ativado, porque o soro ativado ele também estimula o sistema imunológico do animal. Sí, para recalcar un poco, la doctora indica que al momento de utilizar estas células e inocularlas en los animales de experimentación, debemos tener bastante cuidado porque no van a ser directamente aquellas células que se cultiva en laboratorio. Estas células antes tienen que ser pretratadas, ¿sí? Un tratamiento especial de lavado con suero fisiológico, estéril. Tienen que utilizar suero inactivado porque el suero, al tener un conjunto de proteínas y otro tipo de componentes junto con el medio de cultivo, ellos también podrían tener algún efecto dentro de los animales. Entonces, no es solo pegar la célula y inocularlas directamente, no, se tiene que hacer un pretratamiento. E a quantidade de células, ele é importante para o desenvolvimento desse tumor? Sim, a gente estava vendo uma coisa que é curiosa. Essa célula, ela cresce muito rápido. Então, a gente estava fazendo a inoculação dela em torno de 180 mil células. Mas o tumor crescia tão rápido que a gente percebia que parece que o sistema imunológico ele não conseguia se adequar a tanta célula. Então, a gente conseguiu adaptar de inocular menos. Então, a gente começou, ao invés de botar 180 mil, colocar 50 mil células para inoculação. Porque o tumor, ele de fato se desenvolve, mas ele se desenvolve com um tempo menor que a gente consegue trabalhar melhor com aquele animal. Porque senão ele cresce muito rápido e a gente perde o timing de experimento. Sí. La doctora también considera que la cantidad de células a inocular va a ser un factor muy importante porque si uno inocula una cantidad excesiva de células, acaba proliferando demasiado y es una ventana, puede ser una ventana muy corta para el tipo de tratamiento que uno quiere hacer.
Entonces, la cantidad de células también va a depender de las características de la propia célula, si es muy proliferativa o si esta es más demorada. Entonces, esa parte también tiene que ser recontraestandarizada. Bueno, creo que no. Si tenemos alguna otra duda, creo que ninguna otra duda. Bom, professora Catarine, a gente agradece bastante sua participação, suas contribuições, realmente foram muito importantes, certo? Eu estou só ajudando aqui o Colégio Farmacêutico de Arequipa, né, por conta que a gente se conhece e conheço um pouquinho de português lá no Conhece Portunhol, né? muito, fala muito bem. Então, assim, a gente gostaria de agradecer muito e por parte das pessoas que são parte do Colégio Farmacêutico, eles pediram para eu falar para que você, na próxima oportunidade também, a gente gostaria de contar com sua apresentação, né? Eles têm algumas programações mais para frente, então, assim, a gente vai estar em contato com a professora, tá bom? Tá Então, assim, certo. muitíssimo obrigada Eu que pelo agradeço. tempo, pelas contribuições e parabéns pelo excelente trabalho e pelo artigo. Certeza absoluta que a Obrigada. gente vai pegar aqui seu artigo e Com certeza. vamos tentar fazer alguma coisa e vamos tentar entrar em contato para tirar dúvida. Ah, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir, pelas perguntas também. E sempre que eu puder contribuir com alguma coisa, podem chamar que eu venho com todo prazer, viu? Certo? Muitíssimo obrigada. Vou Então, treinar meu espanhol, na próxima vez, quem sabe, eu venho com espanhol mesmo. não, obrigada. A apresentação em espanhol e a fala em português ficou ótima. Ai, Obrigada. perfeito. Que bom, então. Agradeço. E também aqui temos algumas pessoas que são de Brasil e estão Ah, fazendo aqui um maravilha. estágio, estão ficando aqui até junho, julho. Temos aqui algumas pessoas, então para elas Ó, também eu acho que ficou ótimo também. ótimo, ótimo. Bien, agradeciendo a la profesora Catarina por la presentación. Esperamos que la próxima, en algún próximo evento pueda participar también para las contribuciones, para poder participar. Y cualquier duda, pues la doctora dejó su contacto para que podamos entrar en contacto con ella. También, si gustarían hacer algún tipo de estágio o algo, yo creo que el laboratorio de Sim. la BIMAR quedaría gustoso. Y de la misma forma, cualquier persona que gustaría vir para aquí, para o nosso laboratório, então, fica aberta. Eu Muchas preciso ir para gracias. visitar vocês. Muchísimas gracias con todo. Esta fue la presentación, la última presentación del día de hoy. El Colegio Farmacéutico agradece la presentación de cada uno de ustedes y hasta la próxima presentación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Graças. Chao, Keiichi. Tchau, tchau. Abraço.